Como treinar sua mente para ganhar dinheiro e ter harmonia financeira em sua vida? Você já se fez a seguinte pergunta: por que a minha vida financeira não melhora? Veja bem, muitas pessoas elas simplesmente não conseguem entender o porquê da sua vida financeira não entrar nos eixos e ficam se perguntando quando é que as coisas irão melhorar e quando é que elas vão começar a ganhar dinheiro. Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque certamente você vai se surpreender com a força do conteúdo que eu preparei para você. Não saia daí. Roda a vinheta. Eu vou te dizer agora algumas das diversas perguntas que eu sempre escutei como educador e planejador financeiro. Veja bem, professor, quanto que a minha vida financeira vai entrar nos eixos? Quanto que a minha vida financeira vai melhorar? Ou então, quando que eu vou ganhar dinheiro para poder viajar com a minha família? Quando que será a minha vez de vencer e de prosperar? Bom, eu quero te explicar por que a maioria das pessoas não consegue ter uma vida financeira tranquila e, na sequência, vou te dizer o que fazer para resolver essa situação. Depois de fazer o planejamento financeiro para centenas de pessoas em consultorias, eu percebi que é muito comum as pessoas levarem uma vida financeira que não as agrada, porque elas não sabem como que se faz um planejamento financeiro eficiente. Um outro motivo, muito comum inclusive, para que a pessoa não tenha harmonia financeira, é o hábito de terceirizar a responsabilidade, de pensar que para ter uma vida financeira melhor, você depende de um alto salário, depende do governo, da situação do país, de não ter nascido em berço de ouro, enfim, entre outros motivos. Os fatores externos, quando eles estão a seu favor, eles facilitam muito para que você tenha harmonia financeira. Mas, em verdade, eles não são os fatores determinantes. Quero que você entenda, é possível que uma pessoa nascida numa classe econômica com mais recursos financeiros, dita nasceu rica, que ela tenha uma vida financeira harmoniosa ou não. Assim também como é possível que uma pessoa nascida em uma classe econômica com menos recursos financeiros tenha dificuldades financeiras durante boa parte da vida, ela também possa prosperar ou não. A condição financeira com que você nasce influencia muito na sua vida, mas são suas decisões, suas escolhas e as suas decisões tomadas diariamente é que vão guiar o caminho que você vai trilhar. O mau hábito de terceirizar a culpa de seus problemas faz com que muitas pessoas não aprendam com as situações que a vida lhes impõe e assim continuam nesse ciclo vicioso que não permite romper com esses elos que acabam as prendendo numa vida financeira limitada, fazendo com que elas levem uma vida que elas não gostariam de viver. Se você quer viver uma vida diferente da que você vive hoje, o primeiro passo que você tem que dar é assumir as rédeas da sua vida, educar-se financeiramente, aprender com os erros dos outros, aprender a fazer planejamento financeiro eficiente e executar as etapas que vão te levar a um próximo patamar da sua vida. Como que você vai assumir as rédeas da sua vida financeira? O conceito que eu vou te ensinar aqui, se você realmente abrir o coração para recebê-lo, se você se permitir assimilar, eu tenho certeza que poderá te ajudar, como eu já ajudei centenas de pessoas a ter uma vida financeira melhor. Conversando com um amigo meu, ele me contou uma história real que é mais comum do que se imagina e que vai servir para exemplificar melhor algo que eu espero que você entenda e assimile bem. Porque se você prestar atenção em tudo que eu tenho para transmitir, entendendo, assimilando, eu creio fortemente que você estará a alguns passos que vão te aproximar de uma vida financeira harmoniosa e a caminho de prosperidade. Baseado inclusive nessa história que eu vou te contar, eu vou mostrar para você um exemplo do porquê que algumas pessoas têm dinheiro e outras pessoas não têm. Você inclusive vai entender como treinar a sua mente para começar a ganhar dinheiro. E melhor, ainda além de ganhar dinheiro, você poderá entender como continuar ganhando de tal forma que ele nunca mais vai faltar, principalmente nos momentos mais importantes da sua vida. Momentos estes que somente você e mais ninguém sabe o quão importantes eles são. Então senta que lá vem a história.
O Ronaldo era um cara que tinha tudo para ter uma vida financeira tranquila, com muita harmonia. Isso para não dizer que poderia até mesmo ter uma vida financeira dos sonhos. Nascido na década de 70, o seu pai era contador e tinha uma vida de classe média alta. Muitos dos bens materiais daquela época de 80, que a grande maioria dos brasileiros não poderia ter acesso, o Ronaldo teve ao seu alcance. Ou porque seu pai proporcionava, ou porque algum amigo da mesma classe econômica já possuía e eles acabavam aproveitando juntos na sua infância. No ensino médio, Ronaldo era um cara super popular. Onde ele chegava, já formava um bolinho de amigos ao seu redor. As meninas e os meninos adoravam ouvir suas histórias, pois desde pequeno ele já tinha o dom natural de influenciar pessoas. Ele entrou para a faculdade de Direito ainda aos 18 anos de idade e ali permaneceu por 3 anos. Seu pai acabou falecendo e não deixou muitos bens para a família, pois apesar de ter tido sempre ganhos financeiros consideráveis, não era muito de guardar, vivia com o que ganhava. Pois bem, Ronaldo decidiu se mudar de cidade, saiu do interior de São Paulo e foi morar em Brasília. Por não ter se formado, ficou muito preocupado em que área iria trabalhar, mas logo surgiu uma oportunidade de trabalhar com vendas. Embora estivesse muito inseguro, iniciando de forma forçada aquela sua vida de adulto independente, ele se lançou naquele mercado de trabalho como se não existisse mais nada no mundo. E aquela foi a grande oportunidade que teve de ocupar a sua mente enquanto ainda podia ganhar dinheiro para se manter. Por causa de seu empenho, logo se tornou um dos melhores vendedores de cursos profissionalizantes de sua área. E na sua empresa ganhou destaque. Em menos de 6 meses, foi promovido ao cargo gerencial e conseguiu aumentar de salário. Aproveitava cada momento que podia do seu sucesso profissional e financeiro, curtindo com seus amigos e também com algumas namoradas que teve. Chegou inclusive a se envolver com drogas, influenciado por alguns amigos, mas logo decidiu se afastar, pois entendeu que aquilo não era o caminho que ele queria trilhar. Lembro como se fosse ontem, quando o Ronaldo chegou me contando como conheceu Lavínia. Era um sábado ensolarado, comum em Brasília. O mês era novembro, e o Ronaldo tinha saído de um cliente que havia acabado de fechar e ligou para os amigos para se encontrarem ao lado do Lago Paranoá. Chegaram ali por volta de 17 horas e não tinham hora para ir embora. Lavínia, que também trabalhava na mesma empresa que Ronaldo, mas em uma outra unidade, chegou com algumas amigas por volta de 19 horas, quando já estava escurecendo. Então, entre uma paquera e outra, acabaram se conhecendo melhor e rolou de ficarem juntos. Num desses momentos de curtição, Ronaldo acabou por engravidar Lavínia, com quem estava saindo há pouco menos de 3 meses. Decidiram se casar e começar uma família juntos. Alguns anos depois do primeiro filho, tiveram uma filha. Ronaldo continuou um cara trabalhador e aos 28 anos já era diretor regional de vendas e pouco tempo depois já tinha sua própria empresa. E isso o fez acreditar que estava prosperando e no caminho certo para o sucesso. Viajou muito com sua esposa e filhos, conheceu lugares maravilhosos, comeu em bons restaurantes, bebeu bons vinhos, vestiu boas roupas e morou numa bela casa. Veio então uma crise financeira no Brasil em 2014, que abalou muito o trabalho de Ronaldo. E para piorar a situação, ele e Lavínia começaram a ter muitos atritos, muito mais do que o de costume. E o filho mais velho estava seguindo um caminho que gerava grande preocupação no casal. Ronaldo não conseguiu mais administrar bem sua empresa, pois não tinha reservas financeiras para passar pelo período de crise, e acabou tendo que optar pelo fechamento dela, e acabando tendo que buscar novamente um novo trabalho. As dificuldades financeiras potencializaram cada vez mais as brigas entre Ronaldo e Lavínia, e no fim das contas, eles acabaram por se separar. Ronaldo tentou alguns trabalhos, passou por altos e baixos financeiros, e em 2021 ainda está buscando reencontrar o caminho sem entender o que aconteceu. Eu acredito que você percebeu que nessa história contada por mim, houve uma repetição de um padrão de comportamento entre a vida de Ronaldo e de seu pai. Se você percebeu, ótimo, maravilhoso. Mas caso não tenha percebido, não tem problema, porque eu vou te explicar aqui
qual é o padrão a que me refiro. Esse padrão que se repetiu na vida de Ronaldo e de seu pai, ele é muito mais comum do que se pode imaginar. E se você quiser ter uma vida com harmonia financeira, é aconselhável que você aprenda como romper esses padrões, que são o de não pensar no dia de amanhã, de não se planejar financeiramente e de não ter uma reserva financeira. Quanto mais cedo você aprender a fazer o seu planejamento financeiro e, obviamente, colocar em prática, mais rápido você entrará no caminho da prosperidade. Tanto Ronaldo como seu pai conseguiram atingir um patamar profissional que permitiu que tivessem acesso a bons ganhos financeiros, só que ambos não fizeram o básico, que era um bom planejamento financeiro. Pai e filho foram, de certa forma, notáveis em suas profissões. No que dependia deles para crescer profissionalmente, eles fizeram e aprenderam a ganhar dinheiro. Não ficaram dependentes de situações externas. Não foi um governo, um chefe, um amigo ou algo do tipo que os fez avançar na vida profissional. Então, professor, qual foi o erro que os dois cometeram? A questão é que ambos não conseguiram uma vida financeira com harmonia. O que faltou para que eles tivessem uma vida assim, financeiramente melhor, equilibrada e sustentável, e que pudesse dar mais segurança para sua família e para os seus filhos? O que faltou? O que faltou para eles é o mesmo que falta para muitos brasileiros, e isso tem muita relação com a nossa cultura, com o que é passado de geração para geração, e o que não é ensinado nem mesmo buscado pela maioria das pessoas. A maioria não busca nem mesmo saber quanto a educação financeira pode ajudar durante a vida, justamente por não saber o quanto ser educado financeiramente pode trazer tranquilidade e paz em várias áreas da sua vida. Na história que eu contei, percebe-se que nenhuma das duas gerações aprendeu a fazer um planejamento financeiro. Nenhum dos dois fez reserva financeira, que poderia inclusive ter sido usada tanto como segurança nos momentos difíceis, como em boas oportunidades quando elas surgissem. Nenhum dos dois se ocupou em aprender a fazer investimentos quando ganhava muito dinheiro nos momentos de vacas gordas, que inclusive poderiam ter feito renda que ia trazer tranquilidade para os momentos de tempestade. Ambos curtiram a vida enquanto estavam produzindo seu dinheiro. E é importante sim você se premiar quando você atinge bons resultados. Viver bem é importante, faz parte e é merecido quando você faz mais, quando você se dedica mais e quando você se destaca na multidão. Agora, o padrão a ser rompido não é para deixar de aproveitar a vida, não é isso que eu estou dizendo. Porque isso é algo bom e é merecido. O padrão a ser rompido é o de fazer isso sem planejamento financeiro a ponto de colocar em risco a sua segurança futura, sem aprender a fazer investimentos que possam te ajudar no caminho da prosperidade. Mas, professor, como que eu vou romper um padrão negativo que me impede de ganhar dinheiro e ter harmonia financeira se eu nem mesmo sei se eu tenho esse padrão? Façamos agora um exercício de reflexão para que você mesmo encontre essa resposta. Vamos lá. Pare por um momento. Feche os olhos e escute o que vou falar de olhos fechados. Eu acredito que alguns terão resistência nesse momento. Resistência de fechar os olhos. Mas eu te peço de coração que feche os olhos e faça esse exercício, porque ele funciona. E eu preparei especialmente para você que chegou até aqui. Eu vou falar pausadamente alguns pontos para você refletir. E a cada frase darei alguns segundos para que você faça a sua reflexão. Pense em sua vida financeira hoje. Pense no que você conquistou até agora. De olhos fechados, visualize em sua mente o seu redor, as paredes, os objetos, as pessoas que estão próximas a você. Pense nos sons que vêm à sua mente. Você está satisfeito com o que está enxergando na sua mente? Tem algo que você
gostaria que fosse diferente? Que você gostaria de mudar? Que você gostaria de melhorar? Agora eu quero que pense no que você gosta de fazer, naquilo que realmente te deixa insatisfação. Agora pense em seus sonhos, mesmo que sejam sonhos atuais ou antigos, que você acabou deixando de lado. Pense neles. Independente se sua situação atual permite que realize hoje seus sonhos, tente se visualizar realizando os seus sonhos. Sinta a emoção. Sinta como sendo real a realização dos sonhos, como se eles estivessem sendo realizados por você agora, nesse momento. Agora, bem devagar, abra os olhos. Reflita sobre quais foram as suas emoções ao pensar na sua vida financeira hoje e também como sentiu ao imaginar seus sonhos se realizando. Me conta, o que falta para você conquistar os seus sonhos? Para realizarmos os nossos sonhos, precisamos primeiro acreditar que é possível. E em seguida precisamos transformá-los em metas e fazer o nosso planejamento para que eles se tornem realidade. Em outro vídeo eu vou falar sobre a diferença dos sonhos e das metas e de como fazer para transformar os sonhos em metas. Mas antes disso, vamos falar sobre por que acreditar, pois é nesse ponto que muitas pessoas esbarram. Por que será que tantas pessoas têm dificuldade de acreditar que é possível realizar os sonhos? Infelizmente, porque somos treinados durante a vida a ir diminuindo os nossos sonhos e ir ajustando os nossos sonhos à nossa realidade. Isso acontece porque tantos e tantos motivos que não dá nem para falar de todos agora, mesmo porque, após tanto estudar, eu acredito que ainda não consegui chegar ao fundo de todos, mas dentre tantos que já pude entender, eu vou explicar algo aqui para você que já faz a diferença para que muita gente possa conseguir a guinada na sua vida, que fez e faz a diferença para que muitas pessoas possam sair da sua situação atual e conquistem uma vida melhor. Tem uma história muito interessante sobre o treinamento de pulgas de circo que serve muito bem para fazer um paralelo e gerar entendimento sobre as dificuldades que tantos têm em acreditar em seu potencial. Conta-se que para treinar pulgas de circo, elas são colocadas em um pote de vidro e a tampa fica fechada por um certo tempo. Uma pulga pode pular uma altura muitas e muitas vezes superior à sua altura, mas quando está colocada dentro do pote, um pote tampado, ao pular, ela fica batendo na tampa. Com o tempo, para evitar ficar batendo sempre na tampa do pote, a pulga começa a pular cada vez mais baixo, até que de tanto pular na mesma altura, ela se condiciona àquela situação e não pula mais tão alto quanto é o seu potencial. Existem várias histórias que eu poderia usar para exemplificar para que você entenda o condicionamento do comportamento e como ele interfere em nossos pensamentos e comportamentos. Mas elas vão ficar para um outro momento. O que importa agora é entender o significado dessa história. Quantas vezes você evitou dedicar o máximo do seu potencial por simplesmente não acreditar que conseguiria ir além, ou porque alguém ou alguma situação de sua vida te expôs à tampa do pote? Quantas vezes você deixou de lançar algo muito maior na sua vida por causa dos condicionamentos sociais? Eu quero deixar uma mensagem para você. Você pode ir muito além do que você já fez até agora em sua vida. Você é capaz de fazer mais. Você é capaz de viver mais e para isso você precisa acreditar, se planejar e cumprir as etapas do planejamento. Será fácil? Certamente que não. Mas eu digo que é possível. Se você fizer o que tem que ser feito, se você persistir, se você acreditar, você vai conseguir. No começo de um caminho novo, é muito comum que ele pareça ser muito difícil. Então é preciso dividir as etapas do processo de forma que você sinta que está avançando e cumprindo cada etapa. Aos poucos, quando menos se der conta,
Você sentirá que está avançando. E isso te dará mais força e mais ânimo nessa sua caminhada. Um erro que muitas pessoas cometem quando estão buscando realizar algo é o de não buscar o melhor caminho e o mais certeiro para atingir seus objetivos. Muitas vezes fazem isso por não saberem qual é o melhor caminho, por não saberem onde procurar, ou por ficarem perdidas frente a tantas opções. Outras vezes escolhem caminhos que parecem ser um atalho, que parecem ser mais rápidos, que parecem ser mais simples e que parecem ser mais baratos. Agora, é melhor você caminhar pelo caminho certo, ainda que às vezes possa parecer um pouco mais difícil, menos rápido, mais longo, porque se você tiver certeza que está no caminho certo e fizer tudo da forma correta, a única dúvida será o tempo para realizar os seus sonhos. E esse tempo será mais ou menos rápido, conforme for o tamanho da sua intensidade e da sua dedicação. Pense no que você está fazendo com as suas finanças. Você tem um bom planejamento financeiro? Se você tem, parabéns. Se não tem, não perca tempo. Comece agora. Dê o primeiro passo. Uma vez que você tomou a decisão de acreditar no seu potencial e de fazer um planejamento para realizar os seus sonhos, vem a etapa de execução de seus planos. Mas para conseguir executá-los, é preciso que saiba que durante o caminho surgirão dúvidas e você se perguntará se deve ou se não deve continuar quando alguma situação adversa aparecer. Por isso, é bom que você aprenda como proteger a sua mente contra negativismos e como manter a sua energia focada no que tem que ser feito para atingir seus resultados. Você pode me perguntar, mas como que eu uso um escudo cognitivo para que eu possa manter a minha mente no caminho da prosperidade? Como que eu posso proteger a minha mente para que eu possa me manter no caminho do sucesso e de alcançar tudo aquilo que eu busco? Veja bem, você pode sim criar um escudo cognitivo. Com o escudo cognitivo, você poderá evitar desperdício de energia, que é fundamental para a construção de uma vida próspera. Mas, professor, o que é um escudo cognitivo? O escudo é fácil entender como uma arma de defesa usado para se proteger de algum ataque ou algum perigo. Cognitivo vem de cognição, que é o processo de aprendizagem que inclui o pensar, o refletir, o estar consciente, a atenção, o discurso, a percepção do meio ambiente e tudo que envolve os processos mentais que influenciam nossas atitudes e comportamentos. O escudo cognitivo é uma forma de você proteger a sua mente de pensamentos negativos que possam ocorrer quando as coisas não estão saindo exatamente como você está planejando. Ou até mesmo para se proteger de pessoas negativas que possam te influenciar a não acreditar em seu progresso. Mas como que você pode criar um escudo cognitivo para proteger a sua mente? A primeira fase é você evitar o contato com pessoas e situações negativas que acabam por tirar o foco do que realmente importa para que você, nesse caso, possa construir uma vida com harmonia financeira. Evite músicas, programas de TV, assuntos, coisas que não acrescentem algo de bom no seu planejamento e que não possam te ajudar na construção dos seus resultados. Sabe aquelas músicas e jornais que só falam de tragédias, situações negativas, palavras de baixo calão? Se você realmente quer proteger sua mente rumo à prosperidade, mesmo que você goste muito desse tipo de assunto ou desse tipo de música, pelo menos por enquanto evite o contato. Pode parecer inofensivo, mas você precisa acreditar que o seu cérebro é um terreno fértil e qualquer semente que você permitir que entre nele tem alguma chance de brotar, crescer e florescer. A segunda fase para criar sua proteção da mente é o envolvimento emocional. Você precisa saber qual o motivo profundo que te faz querer uma vida com harmonia financeira. Se o seu motivo faz realmente sentido para você, você deve reforçá-lo, deve ter alguma forma de sempre se lembrar do porquê que você está tomando aquela decisão. Se o seu motivo, por exemplo, é tranquilidade, é nunca mais ter dívidas, é deixar de ser consumista, é dar uma vida financeira melhor para a sua família, isso deve estar escrito em algum papel, um post-it,
e colado em um dos lugares mais fáceis de se ver para que você possa sempre lembrar. Quanto mais nobre, mais forte for esse envolvimento emocional, mais força você terá na criação do seu escudo cognitivo. E a terceira fase é você buscar grupos de convivência que tenham objetivos em comuns com os seus. Todos nós somos, em algum momento, influenciadores e influenciados. E não podemos negligenciar o poder do contágio social. Somos extremamente influenciados pelas pessoas que estão em nossa esfera de contato e isso tem relação direta com a nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, se você quiser fortalecer o seu escudo cognitivo e proteger a sua mente no caminho da prosperidade, cerque-se de pessoas que também buscam esse objetivo, pois assim você poderá fortalecer e blindar do negativismo da multidão que muitas vezes não está disposta a pagar o preço para poder mudar e ter uma vida financeira melhor. Mas você já tem disposição para isso. A quarta fase é a de massificar seus objetivos em sua mente. Tenha a sua frase de impacto que te ajudará a manter o foco. Eu te falo aqui, inclusive, algumas frases que já ouvi e que fazem sentido para mim, mas você também pode usar algumas delas ou você pode criar as suas próprias frases. As frases que estou querendo dizer são as seguintes: eu quero, eu posso, eu consigo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu canso. Antes feito que perfeito. E existem várias outras frases, mas o mais importante é que a frase escolhida faça sentido para você. Repita, repita e repita suas frases. Fortaleça sua mente que o comportamento acompanhará e o resultado virá na mesma proporção. Acredite nisso que eu estou dizendo. Você já ouviu falar o que é o poder da visualização e por que ele funciona tão bem? Já fiz essa pergunta diversas vezes para várias pessoas e eu tive as mais variadas respostas. Algumas respostas falam de algo sobrenatural e outras mais focadas na razão. Dessas que são focadas na razão, algumas trazem explicações científicas, inclusive baseadas na física quântica. Eu realmente não estou aqui para dar uma resposta absoluta, e sim para mostrar a você pontos de vista que podem te ajudar na construção de um caminho rumo à prosperidade, do caminho rumo a uma vida financeira melhor. Eu preparei para você duas explicações interessantes, mas antes de explicar os detalhes, eu quero que você escute essa história que me foi contada pelo meu amigo Leonardo. Aconteceu em 2011 na cidade de Curitiba. Eu tinha recentemente visto o documentário do livro Segredo e confesso que não tinha gostado da forma como ele era narrado e também não acreditei no conteúdo. Mas sempre que podia, eu aproveitava a oportunidade para brincar e tirar sarro com o conteúdo do livro. Quando chegava, por exemplo, no Shopping Moeller, eu já ficava visualizando e falando que a minha vaga estaria bem no lugar, bem mais próximo da passarela com esteira rolante que tem em Curitiba e que atravessa de forma aérea uma rua ligando o prédio do estacionamento ao prédio do shopping. Certo dia, Denis, meu colega de trabalho, chegou preocupado porque estava sem dinheiro. E eu aproveitei. Você não leu o livro Segredo? É só você visualizar que o dinheiro vai cair na sua conta. O Denis deu um sorriso meio amarelo e disse que não acreditava nessas coisas. Essas coisas de cheque chegando dinheiro pelo correio. Passadas 2 semanas, chega o Denis para mim assustado e fala que eu não iria acreditar, mas que ele tinha ganhado de presente de aniversário um cheque da tia dele que era muito rica e mandou pelo correio. Rimos um bocado juntos, ficamos meio na dúvida se tinha funcionado ou não, mas não perdemos a oportunidade de continuar tirando sarro com o livro. Essa foi uma história contada por um amigo que pode se tratar de uma coincidência ou não, mas escute a explicação a seguir e depois tire as suas próprias conclusões. Primeiro eu vou abordar o conceito de foco. Quando abordamos o conceito do foco para entendermos o poder da visualização, para atingir seus objetivos e prosperar, podemos entender que ao visualizar algo, estamos focando naquilo que está em nossa mente. E aquilo que você foca, acredite, se expande. Como assim? O que você quer dizer com o que a gente foca se expande?
Uma boa forma de você entender esse conceito é o seguinte: imagine um carro que não esteja muito distante das suas possibilidades que você deseja ter, ou que você gosta, ou até mesmo o seu próprio carro. Quero que você pense nas situações que aconteceram no seu cotidiano e que você viu um carro deste mesmo modelo na rua. A não ser que você tenha pensado num carro bastante incomum, é muito normal que você veja esse modelo de carro com uma frequência muito maior do que antes. Por quê? Porque você focou. Porque isso aí foi produzido na sua mente. Inclusive, na próxima vez que você sair na rua, você vai se lembrar desse vídeo, porque você vai ver de maneira abundante esse modelo de carro por aí. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do foco. Quando você está focado em algo, você sintoniza o pensamento naquilo e aumenta a sua percepção e, consequentemente, a sua atenção. Isso faz com que quando um carro do modelo que você deseja ou goste passe ao alcance da sua vista, ele seja imediatamente percebido. Ele sempre passou, mas agora você percebe porque você agora focou. Outros modelos de carro que não estão na sua sintonia, não estão no seu pensamento, que não são o foco do seu desejo ou do seu gosto, ainda que passassem ao seu alcance, muitas vezes você não iria nem perceber, porque não ia chamar a sua atenção. Isso ocorre com tudo que te cerca. Quando você usar o poder da visualização para manter sua mente focada em algo, você aguça a sua percepção e a sua atenção. E tudo que envolve aquele assunto te chama a atenção. Por quê? Fazendo isso, você se torna capaz de aproveitar melhor as oportunidades que surgem e o caminho da realização dos seus objetivos acaba se tornando possível. Porque você vai evitar que isso passe desapercebido. Então, se você quer ter uma vida financeira melhor, use o poder da visualização para se manter focado. Agora deixa eu falar a percepção número 2. Aqui eu vou abordar para você o conceito de energia. A explicação do poder da visualização, partindo do conceito de energia, tem base na afirmação de que tudo é energia. Partindo desse ponto de vista, acredita-se que tudo é formado por unidades de energia que são condensadas em formatos diferentes, sendo alguns com energias mais condensada e outros com energia menos condensada. Um átomo é a menor unidade da matéria que mantém todas as propriedades químicas de um elemento. Sabe-se que um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Existem ainda outras partículas menores, mas que não são necessárias para essa explicação. Os prótons são partículas que contêm carga elétrica positiva, os elétrons contêm carga negativa e os nêutrons não têm carga, ou seja, são neutros. Partindo do princípio de que tudo é energia, entende-se que o pensamento também é energia. Também partindo desse princípio, todos os acontecimentos são de alguma forma manifestações das mais variadas formas de organização da energia. Sendo assim, quando você usa o poder da visualização, quando você concentra seus pensamentos nos seus objetivos, numa vida financeira melhor, você está colocando toda a energia existente em seus pensamentos para que possa te ajudar a atingi-los. Assim, assumindo a autorresponsabilidade pelos acontecimentos da sua vida, acreditando em você, aprendendo com os erros dos outros, fazendo o seu planejamento financeiro, cumprindo as etapas, criando um escudo para seus pensamentos e usando para ganhar dinheiro e ter harmonia financeira em sua vida. Você já se fez a seguinte pergunta: por que a minha vida financeira não melhora? Veja bem, muitas pessoas elas simplesmente não conseguem entender o porquê da sua vida financeira não entrar nos eixos e ficam se perguntando quando é que as coisas irão melhorar e quando é que elas vão começar a ganhar dinheiro. Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque certamente você vai se surpreender com a força do conteúdo que eu preparei para você. Não saia daí. Roda a vinheta. Eu vou te dizer agora algumas das diversas perguntas que eu sempre escutei como educador e planejador financeiro. Veja bem, professor, quanto que a minha vida financeira vai entrar nos eixos? Quanto que a minha vida financeira vai melhorar? Ou então,
Quando que eu vou ganhar dinheiro para poder viajar com a minha família?